1 Samuel capítulo 25. Aleluia. Versículo de número 2. Eu vou fazer uma leitura dentro do capítulo. A leitura vai ser alternada, nós vamos pular alguns versículos, é uma leitura extensa. E eu queria que assim que nós terminássemos, você deixasse a Bíblia aberta no texto. Amém? Nós tivemos uma semana intensa, a nossa igreja teve uma semana muito intensa, de ações, de atividades, né? Nós quinta-feira tivemos aqui um seminário de homens, foi algo assim tremendo. Deus falou poderosamente ao nosso coração, nos surpreendeu. Eu costumo dizer que Deus não deveria nos surpreender, mas nós sempre nos surpreendemos com Deus. Deus sempre nos surpreende. Tivemos a consagração dos irmãos na manhã de hoje. Vamos apresentar o Misael, que foi ordenado pastor auxiliar, o Fábio, de diácono a presbítero, o Vladimir, que estava ministrando o louvor hoje aqui, a diácono, e a nossa irmã Rosângela, nossa irmã Rosa, né? A diaconisa. Então, para nós foi uma semana muito rica, muito intensa e muito boa. E eu queria compartilhar esse texto com vocês. Nós estamos compartilhando uma série de sermões de heroínas bíblicas, de personagens bíblicas. E como eu falei, cada uma das mulheres que nós estamos compartilhando aqui nos domingos, elas casam perfeitamente com a temática do culto, né? Nós começamos com Maria, no culto do resgate, Maria, irmã de Marta, falando sobre adoração genuína e autêntica. Nós passamos por Maria, mãe de Jesus, no culto de missões. E hoje chegamos no culto da família com Abigail, uma das esposas de Davi. Eu queria que você prestasse atenção no texto que nós vamos estudar nessa noite. Primeiro livro de Samuel, capítulo 25, versículo número 2. Havia um homem em Maom que tinha as suas propriedades no Carmelo. Era um homem muito rico, tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras. Ele estava tosqueando as ovelhas no Carmelo. O nome desse homem era Nabal. A mulher dele se chamava Abigail. Ela era inteligente e bonita. Porém, Nabal era grosseiro e mau em tudo que fazia. Ele era descendente de Calebe. Quando Davi, no deserto, ouviu dizer que Nabal tosqueava suas ovelhas, enviou 10 rapazes e lhe disse: vão ao Carmelo falar com Nabal e perguntem-lhe em meu nome como ele está. Digam àquele afortunado: paz para você, paz para sua casa e paz para tudo que é seu. Soube que você está fazendo a tosquia das ovelhas. Os pastores estiveram conosco e nós não os maltratamos, e nada lhes faltou durante o tempo em que eles estiveram conosco no Carmelo. Pergunte aos seus moços e eles lhes dirão. Portanto, que os meus rapazes encontrem favor em sua presença, porque chegamos em uma boa hora. Por favor, dê a estes seus servos e a Davi, seu filho, qualquer coisa que você tiver na mão. Os rapazes de Davi foram e falaram a Nabal todas essas palavras em nome de Davi, depois ficaram esperando. E Nabal deu a seguinte resposta aos servos de Davi: quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Muitos são hoje em dia os servos que fogem do seu senhor. Vocês acham que eu vou pegar o meu pão, a minha água e a carne dos animais que eu abati para os meus tosqueadores e dar a homens que eu nem sei de onde vêm? Então os rapazes de Davi se puseram a caminho e voltaram. Ao chegarem, disseram a Davi tudo que Nabal tinha falado. Então Davi disse aos seus homens que cada um cinja a sua espada. E cada um cingiu a sua espada, e também Davi cingiu a sua espada. Cerca de 400 homens seguiram a Davi, enquanto 200 ficaram com a bagagem. Verso de número 18. Então Abigail pegou a toda pressa 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas e 200 pastas de figos, e pôs tudo sobre jumentos. Então disse aos seus servos: vão na minha frente, que eu vou logo atrás.
Porém, ela não contou nada ao seu marido Nabal. Enquanto ela cavalgava um jumento, descia encoberta pelo monte, Davi e seus homens também desciam, e ela se encontrou com Davi e com eles. Segura o texto aí, senão a leitura vai ficar muito longa, né? Deixa eu contextualizar você. Aqui, quando você vai para o versículo 1, você vai ver o fato muito importante desse texto. Samuel tinha acabado de morrer, Samuel, o profeta. Mesmo que Samuel não protegesse Davi contra Saul, Samuel era de certa forma um arrimo, uma proteção para Davi. E Davi, então, tem mais essa perca desse seu amigo, a qual ele tinha uma imensa consideração. Quando Davi fica sabendo da morte de Samuel, ele vai para o deserto de Parã. Se você ler esses textos em 1 Samuel, você vai ver uma fuga constante de Davi de Saul. Saul está perseguindo Davi constantemente. E aqui ele tem mais esse duro golpe, ele perde Samuel, a quem ele tinha como arrimo, como alguém onde ele podia, de certa forma, se refugiar. Nessa peregrinação pelo deserto, sem encontrar um lugar fixo, Davi caminhava com uma companhia, não era um exército, mas uma pequena companhia de 600 soldados, eram 600 guerreiros. Então, não é fácil locomover pequenos grupos. Então, imagine uma companhia com 600 homens para lá e para cá. Nesse processo, perto do Carmelo, Davi sempre protegia os pastores que acampavam por ali. Eles protegiam esses pastores dos assaltantes, dos nômades. Naquela época haviam caravanas. As caravanas, elas tinham mercenários, elas tinham ladrões, assaltantes. Então era muito comum essas companhias nômades invadirem os rebanhos e levarem ovelhas, né, maltratarem os homens, matarem, estuprarem as mulheres. Então Davi, com seus 600 homens, ele acampava fugindo de Saul. Ele acampou ali próximo ao Carmelo e num período ele protegeu as ovelhas, os pastores de Nabal. Ele fez uma proteção para que nada acontecesse com Nabal, com as ovelhas de Nabal. Então, nesse período que Davi estava peregrinando, ele volta para próximo do Carmelo e fica sabendo que está na época da tosquia, está na época de retirar a pele das ovelhas, abater algumas ovelhas. Era a época onde o rebanho se renovava. Então, era uma época em quem tinha muitas ovelhas ficava muito rico, né? Sobrava dinheiro, se é que nós podemos falar assim. Então Davi, eu não diria cobrando um favor, mas cobrando um favor mesmo, né? Davi manda um recado para Nabal e diz assim, diz a Nabal que eu protegi o rebanho dele durante o período em que os nômades faziam as viagens aqui, não deixei que nada acontecesse com eles. Eu só peço que ele nos ajude com alguma coisa para a gente comer, alguma coisa para a gente poder se alimentar. Isso é o que Davi, você olha para o texto, é tão gentil, o texto é tão, acho que até nós de alguma maneira ajudaria Davi, se Davi pedisse do jeito que pediu aqui. Nabal diz o seguinte, Nabal era um sujeito arrogante, nós vamos ver mais na frente, mas era um sujeito extremamente difícil. Então Nabal já sabia que Saul estava perseguindo Davi, e ele se fia, veja bem, ele se fia na certeza de que nada vai acontecer com ele, porque Davi está fugindo de Saul. E ele diz assim, quem é Davi? E ainda insulta o pai do cara, quem é Jessé? Você acha que eu vou matar aqui meus animais, que eu trabalhei durante esse período todo, para dar para quem eu não sei nem quem é? Num bom nordestinês, era mais ou menos isso que Nabal falou. A gentileza de Davi se transforma em ira. Quando os meninos chegam e dizem assim, Nabal diz que não sabe quem é você, e dependendo do cara que está dando o recado, olhe para cá, e dependendo de quem traz o recado, você sabe que o bicho pode ficar mais feio ainda. Rapaz, Nabal cuspiu no prato, viu?
Ele disse isso, disse isso, disse isso. A gentileza de Davi se transforma em ira. Davi diz o seguinte: cada um pegue a sua espada, cada um cinja a sua espada, porque mais na frente no texto nós vamos ver, ele diz o seguinte: que Deus retribua em dobro comigo, se hoje eu deixar vivo um do sexo masculino na casa de Nabal. Davi diz: não vai sobrar um para contar a história. Vão descer todos ao fio da espada. Fica 200 aqui tomando conta da bagagem, e 400 vão fazer o serviço, vão dar a limpa na casa de Nabal. Sim, Davi disse isso, você vai ver no texto. Quando os moços que estavam lá na casa de Nabal ouviram o tumulto que estava acontecendo e a forma que Nabal tratou os emissários de Davi, eles correm para Abigail, esposa de Nabal, e disse assim: minha senhora, versículo 17, os servos de Davi vieram aqui, e o nosso Senhor destratou os servos de Davi, e o nosso Senhor é um homem de dura cerviz, ou seja, é um cabra ruim, ele não escuta ninguém, nós já estamos condenados. Abigail manda preparar tudo que nós lemos aqui, cordeiros, manda preparar fios, ela manda preparar uma alimentação para o batalhão de Davi. Ela coloca isso nos jumentos e diz aos meninos: vão na frente que eu vou atrás de vocês. Ela não era fácil para as mulheres se locomoverem em regiões inóspitas como aquela, não é? A gente atravessa aqui a bomba do Emetério, é tranquilo, você pode passar a qualquer hora. Mas naquela época, se uma mulher andasse sozinha em territórios inóspitos, na região do Oriente, as mulheres poderiam facilmente morrer ou serem levadas como escravas. Então ela se desfaça, ela sobe no jumento e ela desce a montanha à procura de Davi. Quando ela chega, ela encontra Davi, nós vamos estudar mais profundamente. Ela se prostra diante de Davi, ela oferece todo aquele alimento a Davi, e ela pede que Davi não puna a sua casa pela maldade do seu marido. Davi fica impressionado com essa mulher. Davi disse: foi Deus que mandou você. Porque no argumento que ela utiliza para falar com Davi, ela fala justamente que Davi estaria derramando sangue inocente, e a ira não deixou Davi enxergar isso. Davi então embainha sua espada e desiste do ataque à sua cidade. Quando Abigail volta, Nabal está fazendo um banquete, um churrascão digno de um rei. Mais adiante a palavra do Senhor diz que ele tem um mal súbito, ele morre, e Davi casa com a viúva. Ele ficou tão impressionado com a prudência e sabedoria de Abigail, que ele casou com Abigail. Sujeito esperto. Veja bem, essa casa foi salva por uma mulher sábia. Existe uma diferença entre inteligência, no sentido prático, e sabedoria. Inteligência é a percepção de uma cognição, ou seja, é a soma de fatos e elementos de maneira racional. A pessoa inteligente, ela soma os fatos, ela diagnostica um erro e ela friamente avalia uma questão, um ponto específico. Isso é inteligência. Sabedoria é uma compreensão profunda da inteligência, somada à percepção e uma leitura da vida, que faz com que a pessoa tome decisões baseadas não só na emoção, não só na inteligência, mas a soma disso tudo, e toma decisões que decorrem para a vida, toma decisões mais ponderadas. O inteligente nem sempre é um vencedor na vida. Tem pessoas extremamente inteligentes que elas não venceram na vida. Mas o sábio sempre encontra o caminho da prosperidade. Mas o sábio sempre encontra o caminho que dá as dores da vida. Quem está me entendendo, diga amém. Essa diferença ela é muito importante. É uma diferença que nós temos que entender e vislumbrar no sentido prático. Porque nesse dia, a sabedoria dessa mulher evitou uma das maiores catástrofes, ou a maior catástrofe que a sua casa poderia enfrentar. A sua casa seria dizimada.
ela não só ela foi só inteligente, ela foi sábia, porque ela fez uma leitura completa das circunstâncias, ela entendeu por onde ela poderia caminhar, e no seu diálogo com Davi, ela foi extremamente sábia para pacificar a situação que sua casa estava prestes a sofrer. Então, a visão do sábio se concentra no resultado e não se preocupa com o custo do processo. Quem é sábio, ele quer o resultado, ele quer que aquilo que ele vê que precisa ser feito, seja feito, e ele não se preocupa com o custo do processo, ele não se preocupa com o que ele vai ter que passar para chegar ali, ele não se preocupa com o que ele vai ter que atravessar para conquistar o alvo que a sua sabedoria está apontando. Quem está me entendendo, diz amém. E essa sabedoria de Abigail, se nós conseguirmos destrinchá-la, nós vamos aplicar ela no nosso contexto de família, porque essa, sem dúvida nenhuma, eu repito quantas vezes for necessário, é uma das maiores riquezas da Bíblia, a sua aplicabilidade. Aplicar o que Abigail fez na minha vida cotidiana e entender que se eu aplicar os princípios que ela aplicou, eu terei resultados semelhantes ao que ela teve dentro de um contexto diferente. Então, se você abraçar os princípios que nós vamos compartilhar aqui hoje e aplicá-los em sua vida, na sua família, esses princípios são poderosos para dar os resultados semelhantes aos resultados que ela teve naquele dia. Se você me entendeu até agora, diga amém. A primeira coisa que nós, olhando para o texto, nós vamos ver é que ela se antecipou à calamidade na sua casa. Ela se antecipou ante a situação que estava na casa dela. Quando nós vamos para o verso de número 36, você está com a Bíblia aberta aí? Verso de número 36 do capítulo que nós lemos, diz assim: Abigail voltou para junto de Nabal, e eis que ele fazia um banquete, como de um rei. O seu coração estava alegre, e ele estava bastante embriagado. Denis, o sujeito estava prestes a ter a sua cabeça decepada. Quando Abigail volta, se Abigail não tivesse se encontrado com Davi, não ia escapar um homem. A desgraça estava na porta da casa dele. Sabe o que ele estava fazendo? Festejando e bebendo. A desgraça estava prestes a bater na porta dele, e ele estava festejando e bebendo. Ele não tinha noção do que estava reservado para ele. Ele estava desapercebido da situação. Quem está me entendendo diz amém. Só que ela percebe que a calamidade pode chegar à sua casa. Olhe para cá, e os meninos que levam o recado de Davi não dizem que Davi vai voltar, não. Ela faz, o que foi que eu falei da sabedoria? Ela faz uma leitura da situação. Davi é guerreiro, Davi tem um pequeno exército, Davi é um homem que vence muitas batalhas, Davi investiu protegendo os rebanhos de Nabal, Davi não vai deixar isso barato. Então, a leitura dela dessa situação é a leitura que nós fazemos em circunstâncias semelhantes na nossa casa. Mas alguns de nós dizem o seguinte: não fui eu que decidi, ele que paga o preço. Ou, ele escolheu fazer isso, eu vou ficar de lado, de braço cruzado, esperando a hora só de dizer, eu avisei. Ela não só faz uma leitura desse sentido, como ela se antecipa, mesmo sem ter sido ela que causou a situação. Aí vem uma percepção muito clara do cuidado que ela tem, não só com sua própria vida, mas do cuidado que ela tem com as pessoas que estão sob seus cuidados, sob seu abrigo. Não importa quem cometeu o erro, não importa quem levou a casa a essa situação, eu tenho que me antecipar para que a calamidade não entre na minha casa. Eu tenho que me antecipar e ser forte o suficiente para agir, não permitindo que o problema entre na minha casa. Porque um problema na família não é só de um. Quando um problema atinge alguém na família, atinge todo mundo.
Eu estava numa conversa uma vez com um parente meu, e nós estávamos falando, ele disse o seguinte: a vida é minha, eu faço o que eu quiser. Ótimo, a vida é sua, se você tivesse descolado da sua família, porque se você cometer algum erro, se acontecer alguma coisa com você, todo mundo na família vai sofrer. Se acontecer alguma coisa, se um irmão seu, se um parente seu, é aquele sujeito meio como Nabal, um coração duro, sujeito meio ruim, sujeito, eu faço o que eu quero, eu faço do jeito que eu quero, ótimo, ele vai fazer, você diz assim: eu lavo as mãos. Ei, olhe para cá, essa é a frase mais mentirosa que a gente fala. Porque você não controla as suas emoções e seus sentimentos, e se alguém da sua família sofre, ei, você sofre. Pode ser um primo lá no calcanhar, se você convive com ele, se ele é seu sangue, você sofre. Esse é um pensamento muito claro na vida, no pensamento de Abigail. Ora, se ela deixasse as coisas acontecerem e Davi viesse, Davi não ia só vingar Nabal, Davi ia entrar na família inteira. Versículo 21, versículo de número 22, veja o que o texto diz. Enquanto ela, cavalgando no jumento, descia encoberta pelo monte, encontrou-se com Davi. Verso 21. Ora, Davi tinha dito: com certeza, de nada adiantou eu ter protegido esse homem e o que ele possui no deserto. De nada sentiu falta de tudo que pertence, e ele me pagou com este mal. Veja o versículo 22. Que Deus me castigue, se até o amanhecer eu não matar todos do sexo masculino que estão na casa dele. O erro foi cometido por Nabal, o erro foi cometido por uma pessoa que não foi ela. Mas olhe para cá, se você faz uma leitura de proteção da sua família, não importa quem cometeu o erro, você se antecipa a calamidade para que ela não bata a porta da sua casa. Você se antecipa a calamidade para resolver o problema, e você tem que estar atento, ser corajoso e agir rapidamente, porque enquanto o mal está da porta para fora, ele ainda é capaz de ser evitado. O problema é quando o mal já entra na casa. Imagine se Davi entrasse na casa com as espadas, e agora, com Davi dentro de casa, Abigail fosse argumentar com ele. Ei, olhe para cá, chega uma hora em que se passa certo limite, que esse limite não permite mais que o problema seja resolvido argumentativamente. Existem fases do problema que, se você se antecipa, você é mais fácil resolvê-lo da porta para fora quando ele adentra na sua casa. É um comportamento errático de um filho. É um comportamento estranho de um marido. É um comportamento estranho de uma esposa. É um filho que se ausenta do convívio familiar e vive trancado no quarto. É um filho que começa a andar com pessoas que você não conhecia. É um filho que começa a falar com uma linguagem diferente. Ei, olhe para cá, o sábio faz uma leitura da família. Tem alguma coisa errada aí. É um marido que já não tem a mesma atenção dentro de casa como tinha. É um marido que já não é tão carinhoso como era antigamente. É um marido que já não tem vida íntima da mesma forma que tinha antes. E aí a esposa diz: isso é problema dele. Ei, olhe para cá, o problema de um é um problema de todos. Porque quando a vara bate em um, olhe para cá, dói em todos. Porque quando o divórcio acontece, não acontece só com um casal, acontece com todos. Porque quando acontece o problema da droga com o filho, não acontece só com um, acontece com todos. E a maioria desses problemas, olhe para cá, na maioria desses problemas, Deus nos dá sinais e nós ignoramos a mensagem de Deus. E nós ignoramos as mensagens de Deus, ignoramos solenemente, porque dizemos: isso não é problema meu. Sabedoria é ler a situação, se antecipar a situação, para que a calamidade não entre na sua casa. Ei, mesmo que não seja você o responsável, mesmo que tenha hierarquicamente pessoas acima de você, como Nabal estava acima de Abigail como sua esposa. Mas mesmo assim ela diz: minha casa está em perigo, minha família está em risco. Ela se antecipa, ela é atenta, ela é corajosa e ela age rapidamente. Não fique esperando a calamidade entrar na sua casa. Deus trouxe você nessa noite aqui para ser sábio, para se levantar, agir com coragem, para que a calamidade fique da porta para fora. Porque Deus nos deu sabedoria.
Porque Deus nos deu a capacidade de lermos uns aos outros. Porque a esposa sabe quando o esposo está estranho. Porque a mãe sabe quando o filho está estranho. Porque o irmão sabe quando o irmão não está bem. As leituras nós fazemos constantemente. Deus nos deu essa capacidade de ler uns aos outros, mas nós ficamos apenas nesse território. Nós não avançamos, porque achamos que não é problema nosso. Mas Deus vai colocar essa frase no seu coração: o problema de um na família é um problema de todos. Você me entende? Diga amém. Eu não tenho nada a ver com isso. Se for seu sangue, você tem. Ah, isso aí não é comigo. Se for sua família, é sim, porque você é um membro da família e Deus colocou você lá com um propósito. Abigail se antecedeu. Não vou esperar Davi chegar. Não vou esperar que o mal aconteça. Eu vou atrás de Davi. Eu vou atrás para que o mal não chegue na minha porta. Ela desce o monte, ela vai atrás de Davi. Deus está sempre presente no processo, porque pelo caminho que ela está descendo, é o caminho que Davi vai subindo. Deus se apropria do processo. Ei, olha para cá, nós falamos isso constantemente. Às vezes você acha que você vai sozinho numa situação, mas Deus providencia os meios para que a situação seja resolvida. Você vai por um caminho, Deus vai fazer com que ele suba no caminho. Meu irmão, entenda isso. Deus sempre está com você no processo. Deus sempre está conosco no processo. A gente quer ver Deus, a gente quer ver as coisas acontecendo do jeito que a gente quer, mas olhe para cá, nesse processo agora, se você se antecipar no que você está vivendo, Deus vai nesse processo e vai te guiar no caminho que você deve ir. Se antecipa. Tem que se antecipar. Se antecipe quando as coisas estão no princípio. Se antecipe quando o incêndio é apenas um foco. Se antecipe, não tenha medo de afastar seu filho de quem você acha que ele precisa ser afastado. Ele pode ficar com ódio de você, não importa. Você é o mordomo da sua casa. Por que não pode fazer isso? Porque eu estou dizendo a você que não pode. Confie em mim, é para o seu bem. Ah não, mas eu quero, mas você não vai. Afaste essas pessoas. Afaste as pessoas dos seus filhos. Afaste as pessoas da sua esposa. Sim, afaste. Olha, eu acho que não é bom você estar andando com fulano, não. Maridos, ouçam suas esposas. As esposas, a gente brinca, tem um senso. A mulher tem um senso, um sexto sentido, um sétimo sentido, um oitavo sentido. Eu não sei o que é. Só sei que quando ela olha, ela bate o olho assim, não presta. Não adianta, não presta. É assim ou não é, minhas irmãs? Não, ó, a frase que o marido mais escuta é o seguinte: marido, homem, namorado, eu não confio em fulano. Acabou, irmão. Pegue sua mala, pegue os papéis, bote dentro, desista. Larguei, aqui acabou, não dá. É assim ou não é, irmãos? Se antecipa. Irmão, se antecipe. Ah, mas se ela for, é porque ela é safada. Se ele for, é porque ele é não sei o quê. Não, irmão. Zele o que Deus lhe deu. Zele. Posso ouvir um amém, irmão? Amém. Não podemos errar. E quando errar, dizer que foi Deus. Tem uma história que eu escutei uma vez, achei muito interessante, deixa eu compartilhar com você. Diz que um homem entrou numa aldeia, e foi passando pela aldeia, e ele via nas árvores, ele via o alvo desenhado e uma flecha. Ele foi andando, e cada árvore ele via um alvo e uma flecha. Ele disse: caramba, esse cara nunca erra. É tipo assim, o marido das irmãs, nunca erra. E andando e vendo, e quando ele chegou, todo o caminho da aldeia, eram as flechas nas árvores com o alvo, assim, nem no meio, mesmo no miolinho. Aí ele chegou na aldeia e disse: rapaz, eu preciso que você me ajude. O dono lá da taverna disse: o que foi? Eu preciso conhecer o arqueiro que está atirando as árvores, as flechas nas árvores. Me diga o nome dele. Aí o cara riu e disse assim: é o doidinho da aldeia. Doidinho da aldeia, ele não erra uma. Aí o sujeito riu: ele está ali, vamos comigo ver ele praticando? Vamos. O doidinho ia, todo desengonçado, pegava a flecha, pá, caía numa árvore. Ele ia na árvore, pegava a tinta e pintava o alvo. Aí não erra nunca.
Tem um bocado de doidinho da aldeia aí, dizendo que faz as coisas erradas e diz que é Deus. Foi Deus. Foi Deus. Foi Deus. Aí servem a um Deus adolescente, que muda de ideia de 15 em 15 dias. Minha palavra, a palavra do Senhor diz assim: em Deus não há variação de caráter. Deus é imutável. Deus não muda. Posso ouvir um amém? A segunda coisa que nós vamos ver é que ela investiu no seu lar. Sim, investir o quê, pastor? Investir tempo e recurso. Olha para a pessoa que está do seu lado. Eu só faço isso quando você está com sono. Eu gosto quando eu estou com o microfone e faço, mas quando eu estou embaixo eu sofro quando fazem isso. Olhe para a pessoa, já faça assim, ó. Ela investiu tempo e recurso na família. Olhe para o texto. O que ela leva não é barato, não. Versículo de número 18, você está comigo? Diga amém. Amém. 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, ou seja, prontas para serem degustadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas e 200 pastas de figos. Você acha que isso é barato? Aqui há um investimento. E o investimento precisa ser feito. Investimento de tempo. O pastor agora já cometeu uma blasfêmia. Investimento de tempo e recurso. Por que você junta dinheiro? Por que você ganha dinheiro? Você ganha para juntar? Quando você junta dinheiro, ei, olhe para cá, você vai morrer. Você vai morrer. Você junta dinheiro e vai morrer. Outro vai desfrutar do dinheiro que você juntou. Tome essa. Fulano tem muito dinheiro. Tem. Fulano não come. Eu contei a história real. Eu morava na cidade, em Mossoró, eu morava perto do hospital regional. É tipo o Hospital da Restauração. Nosso Hospital da Restauração se chama Tarcísio Maia. Eu morava próximo. E meus amigos, se a gente ia jogar bola, estavam lá por perto. Aí eles contaram para mim: você não sabe da boa. Eu disse: o que foi? Um senhorzinho passou mal aqui, carregaram ele para o hospital, e foi aquela agonia e tal, e diagnosticaram que o senhorzinho estava com fome. Mas nós vamos fazer uma comida para o senhor aqui, o senhor não tem dinheiro? Eu disse: não, eu tenho dinheiro. O senhor tem dinheiro, está com fome, estou guardando dinheiro para algo mais importante. Tem dinheiro para a família. Olhe para cá. É um organismo vivo. Você concorda comigo? Diga amém. Amém. Ei, um organismo vivo precisa ser alimentado. Eu não estou falando da feira, não. A feira é sua obrigação, bonitão. A feira é sua obrigação. Eu estou falando de alimentar com memórias. Eu estou falando de alimentar com momentos. Eu estou falando de suprir a necessidade. Não é dar tudo o que se quer, é dar o que se precisa. É investir para que a família ela seja nutrida de momentos. A família seja nutrida de momentos especiais. Eclesiastes capítulo 9, versículo 7, Salomão, no auge da sua sabedoria, ele diz: o que acontece com o homem, acontece com o animal, ou seja, todo mundo vai morrer. E o que é que a gente leva dessa vida? Os momentos. Sabe por quê? Porque esse filho pequeno que está no seu colo, ele vai crescer e daqui a pouco você está no colo dele. Porque vai casar e depois que casa e vai embora, não adianta você chorar. Olha para a foto do menino pequeno. Meu filhinho. Viver momentos é investir recurso e tempo. Sim, pastor. Investir recurso e tempo. Você tem que investir recurso, você tem que criar momentos, você tem que gerar memórias, você tem que aquecer o coração dessas pessoas. Pastor, mas eu não tenho condições de viajar para longe, vá para Jaqueira. Pastor, eu não tenho, vá para o espetinho aqui, da Cessa. Propaganda de graça, viu?
Cada um deve viver a realidade que tem. Não adianta você dizer que só vai fazer isso quando tiver aquilo, que só vai ser quando for aquilo. Ei, olhe para cá, cada um deve ser feliz dentro da realidade que tem, e ser feliz dentro daquilo que Deus está lhe dando no momento. Não espere ser, não espere não sei o quê. Não, se você não pode ir para a Europa, para a América, vá para Mossoró, vá para Boa Viagem, vá para Siriaém. Quem está me entendendo diz amém. Vá para o seu interior, vá para Gravatar, irmão, vá para onde você puder ir, mas olhe para cá, vá. Às vezes eu vejo os irmãos aí de moto, eu vejo Diana no meio do mundo aí, não sei onde está. Ninguém tem mais memória do que a Diana. Por quê? Porque Diana decidiu viver. Olhe para cá, você tem que investir recurso e tempo na sua família. Aí quando nós olhamos, olhe para cá, pastor, não tenho. Ei, olhe para cá, pastor, é muito fácil. É muito fácil dizer que para investir recurso e tempo. Eu não tenho. Quando nós fazemos um paralelo entre Abigail e Nabal, quem tinha mais dos dois? O cara estava fazendo um banquete, o texto diz que era um banquete de rei. Não é que ele não tinha condições de fazer, é que ele estava investindo em coisas erradas. Ele estava investindo em situações erradas. Uma decisão arrogante no sentido, eu não vou dar para eles. E torra aqui. E uma decisão sábia, eu vou investir na minha família. Ei, olhe para cá, eu vou investir na minha família. Repita comigo, eu vou investir na minha família. Então hoje, quebre aquele copo de extrato de tomate e bote a xícara nova na mesa. Tire o prato de plástico e pegue aquele conjunto que está lá em cima do armário que você não quer usar. Posso ouvir um amém? Pega aquele lençol que você está guardando para as visitas. Quem é a visita, meu irmão? Dá para o teu marido, que que é muito melhor. São as nossas decisões. Você me entende? Diga amém. Eu decido aonde investir o recurso que Deus me dá. Eu decido o que é melhor para a minha família. Eu decido o que é melhor para a minha casa. Eu decido se isso é bom ou não para a minha família. Abigail poderia dizer, não vou levar isso tudo, eu vou guardar isso aqui. Não, eu vou levar. Eu vou levar o melhor que eu tenho, para que os olhos de Davi recaiam sobre essa oferta e diga assim, pronto, eu agora não vou mais contra a família dela. Ali era tudo ou nada. O investimento é uma colheita para o futuro. Investir na sua família é uma colheita para o futuro. Quem está me entendendo aí diz amém. Quem está com sono diz amém. Eita, estou acabando. Ela investiu. A sabedoria, olhe para cá, existem pessoas inteligentes que elas investem e guardam. A sabedoria está no princípio de dizer que se eu fizer isso, o meu lar será abençoado. Por isso, vovô, se você quer dar um presente, dê, leve o neto, cative o neto, brinque com o neto. Avô não tem responsabilidade de educar filho. Quem tem responsabilidade de educar filho é pai. Avô é mimar, é brincar, é dar carinho, é dar afeto. Sabe por quê? Porque essa criança vai crescer em sua memória, a memória de um avô afetuoso, cuidadoso, que ela sempre vai guardar no seu coração. Aleluia, diga glória a Deus aí, irmão. Porque o tempo passa. O tempo passa. As coisas vão embora. Para não cansar você, a última coisa que nós vemos no texto é que ela busca a paz a todo custo. Não sei se a gente consegue fazer a leitura, mas vamos fazê-la. Amém? Posso fazer a leitura do texto? Posso ouvir um amém? Verso 26, agora meu Senhor, isso é o discurso dela, ela encontrou-se com Davi, ela está conversando com Davi. Agora meu Senhor, tão certo como vive o Senhor Deus, e tão certo como vive a sua alma, foi o Senhor Deus quem impediu
de derramar sangue e de fazer justiça com as próprias mãos. Que os seus inimigos e os que procuram fazer o mal ao Senhor sejam como Nabal. Esse é o presente que essa sua serva trouxe ao Senhor. Que ele seja dado aos rapazes que seguem o meu Senhor. Perdoe a transgressão dessa sua serva, pois o Senhor Deus certamente firmará a casa de meu Senhor. Ela está dizendo o seguinte: o Senhor vai ser rei. O Senhor vai fazer do Senhor rei. Ela está reconhecendo os planos de Deus na vida dele. Vamos lá. Porque ele está travando as batalhas, pois o Senhor Deus certamente firmará a casa de meu Senhor, porque ele está travando as batalhas do Senhor Deus. E não se ache mal em meu Senhor durante toda a sua vida, ou seja, não derrame sangue inocente. O sangue inocente vai ficar manchado na sua reputação. A mulher é inteligente, irmão. Continuando. E se algum homem se levantar para perseguir e tirar-lhe a vida de meu Senhor será atada ao feixe que vive com o Senhor, seu Deus. Porém, a vida de seus inimigos será lançada fora, porque se atirasse da cavidade de uma funda. E quando o Senhor, Deus, tiver feito a meu Senhor tudo que bem falou a seu respeito, e o tiver colocado como príncipe sobre Israel, então meu Senhor não terá motivo de pesar ou de remorso por ter derramado sangue inocente. Sabe quantas vezes ela fala de Nabal na conversa que ela tem com Davi? Uma vez, para se apresentar como esposa dele. Ela não fala mais de Nabal. Por quê? Porque Nabal é o centro da ira de Davi. Se eu ficar falando de Nabal, a ira dele não vai cessar. Eu vou falar dos planos de Deus na vida dele. Eu vou falar que eu reconheço que Deus é Senhor sobre a vida dele. Eu vou falar que se ele, quando ele for rei, ele vai ter na história dele a mancha de ter derramado sangue inocente. Sabe o que é que Davi diz? Mulher, foi Deus que colocou você no meu caminho, porque eu ia fazer uma besteira. Quem busca a paz a todo custo é objetivo, não divaga e não tem medo do processo. Ah, você é frouxo, tudo bem, eu quero é o resultado. Ah, mas você sempre está errado. Ah, mas na discussão você sempre recua. Ei, olhe para cá, eu não quero saber do processo, eu quero saber do resultado. E o resultado é minha casa pacificada. Ah, não, mas quando eu vi que meus pais discutiam, pastor Misael, estou pegando. Quando era grande, adulto. Porque quando eles brigavam no quarto. Mas o que é isso, cara? Por quê? Para mostrar um lar forte, um casal unido, pessoas que se amam. Você está me entendendo, meu irmão? Diga amém. Não importa o custo, pense no resultado. Pense no resultado. E aqui o texto, ela é sábia. Ela encontra o caminho, através do seu argumento, ela encontra o coração de Davi. Eu quero dizer uma coisa a você hoje. Bem-aventurados os pacificadores. Encontre a paz. Você será o algodão entre as taças de cristal dentro da sua casa. Você será o pacificador da sua casa. Posso ouvir um amém? E aqui deixando bem claro que se o objetivo é a paz, para que eu ficar remoendo o passado? Se o objetivo é a paz, para que eu estar perguntando quem está certo e quem está errado? Se o objetivo é a paz, para que lançar em rosto o erro que você cometeu contra mim? Ei, olhe para cá, se eu já perdoei o seu erro, eu não tenho direito de trazê-lo para lançar em rosto. Você perdoou meu erro? Perdoei. Então você não tem mais o direito de trazer esse erro para passar em rosto. Sabe por quê? Porque o erro foi perdoado e você busca a paz. Ela não fala de Nabal, ela não fala o que Nabal fez, ela não fala que Nabal merece. Talvez ela dissesse assim: ah, Nabal merece. Se fosse uma mulher não sabe, ela dizia: vai lá e mata só ele, Davi, porque o cabo é ruim mesmo. Não.
Não. O Senhor vai fazer com Nabal o que fez com seus inimigos. Ei, olhe para cá. E fez, infartou, caiu durinho e morreu. Eu quero que você entenda isso. Não perca seu tempo com falácias, não perca seu tempo com outras coisas. Se seu objetivo é construir uma família na qual você seja edificado nela, ei, olhe para cá, busque desesperadamente viver em paz. Porque a paz e a santificação são aqueles que nos levam ao Senhor. Eu não sei, eu quero convidar o louvor, eu não sei de coração que dilemas você carrega chegando aqui na igreja nessa noite. Que crises você carrega quando chega aqui nessa noite. Só sei que todos nós carregamos crises e parte dessas crises estão na nossa família. As famílias, elas são centros, muitas vezes, elas são os lugares onde as crises acontecem, porque, olhe para cá, é lá que o diabo nos desestabiliza. Um lar desestabilizado faz com que a esposa fique desestabilizada e sofra dentro da sua casa, porque não existe nada pior do que viver num lar ruim. Nosso lar pode ser o céu e pode ser o inferno. Mas Deus nos ensina nessa noite que um lar não cai do céu. Ele precisa ser construído, irmãos. E nas nossas mãos está a ação de fazer com que esse lar seja próspero, abençoado e feliz. Algumas pessoas vivem uma vida de tristeza com momentos de felicidade. Mas Deus quer chamar você para ter uma vida de felicidade com pequenos momentos de tristeza. A diferença é Cristo, meu irmão. A diferença é entender o que Deus quer na sua vida. A diferença é você entender que as coisas não vão cair do céu. Você é o construtor. Ei, você é o Noé que vai levar a tua família para dentro da arca. Você é a Raabe que vai amarrar o fio escarlate para que a família não seja eliminada. E nessa noite Deus te chama para ser como Abigail, sábio, para antever as calamidades da sua casa e não permitir que o mal chegue lá. Fique de pé, por favor. Oh Senhor, nós te louvamos, nós te bendizemos. Eu quero fazer uma oração junto com você. Nós vamos orar pelas famílias. Você vai orar por sua família, apresentar a sua família, apresentar alguém da sua casa que não está aqui hoje, apresentar alguém da sua casa que se afastou de Deus, apresentar a sua família. Se tem um Nabal dentro da sua casa, arrogante, prepotente, que está sendo um espinho na família, não o odeie, não tenha direito de odiá-lo. Você não tem o direito de odiá-lo. Com sabedoria você vai impedir que o mal chegue na sua casa. Você decreta comigo dizendo amém, diga amém. Você vai impedir a calamidade. Você vai ficar na porta e não vai deixar a calamidade entrar na sua casa. Feche seus olhos. Deus santo, maravilhoso e justo, Tu nos reuniste nesta casa, neste lugar, nessa noite. Tu nos reuniste aqui para declarar, Senhor, a sua grandeza, para declarar o seu amor. Oh, aleluia. Te louvamos e te pedimos com toda a humildade esperar no Senhor para que Tu venhas operar em nossa casa e nos colocar como aqueles que seremos os intercessores, para que a calamidade não entre em nossa casa, para que a droga não entre nessa casa, para que o adultério não entre nessa casa. Esperar no Senhor e confiar, para que o Senhor continue nos abençoando, para que o Senhor continue dirigindo a nossa vida, nos dando sabedoria, nos dando entendimento. Te louvamos, Senhor, porque tens o controle da nossa vida em Tuas mãos, e não há nada impossível que, se o Senhor não determinar, aconteça.
Basta uma palavra sua hoje para que a situação mais difícil aconteça. Por isso nós nos prostramos e confiamos em Ti. Confiamos no Seu poder, confiamos no Seu amor, confiamos que nos dará força para agir quando necessário, nos dará sabedoria para ir além da nossa capacidade, para evitar a calamidade, para abençoar as pessoas que nós amamos. Oh, espera no Senhor, cante. Espera no Senhor sem desistir, na certeza que Ele não falha. Tudo Ele já preparou. Seu amor, diga. Seu amor nunca mudou. Espera no Senhor sem desistir. Seu amor nunca mudou. Te bendizemos em tudo, Deus Santo, e te agradecemos. Pedimos que essa palavra encontre o nosso coração e possa germinar, e possa se enraizar e frutificar para a glória do Teu excelso nome, no nome de Jesus. Amém.